Agora que está filmando ali, vou repetir. Romanos 8, 18 ao 27. Para quem assistir de casa, vai saber referência. Espero que vocês estejam animados para ouvir a palavra do Senhor agora pela manhã. Vamos ler o texto? Diz assim: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Pedir o nosso irmão Andrade, fique de pé aí, Tiago, e ore por mim, por favor. Amém. Amém. Queremos confessar os nossos pecados, Senhor Deus, diante do teu Espírito, diante da tua palavra, diante do teu sangue. Assim como já aprendemos na EBD, Pai. Queremos compreender com alegria a tua palavra. Amém. Queremos chorar diante da tua palavra, porque ela é quem vigora a nossa alma, ela que fortalece os nossos pés. Amém. Ilumine a nossa mente, ilumine o pastor, que o nosso coração agora, Pai, seja uma terra fértil para a tua palavra. Amém. É o pedido do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos sabemos que nós não somos o que haveremos de ser. Todos sabemos que enfrentamos fraquezas, o nosso corpo se corrompe com o tempo. E quando eu falo que o nosso corpo se corrompe, não me refiro a políticos, me refiro à corrupção do corpo. O corpo, ele envelhece. Então, isso é chamado na Bíblia de corrupção do corpo. Aquilo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, o nosso corpo que se corrompe, ele será um dia revestido de uma forma ou uma natureza que não se corrompe mais. Sabemos que, devido a isso, enfrentamos dores, fraqueza, morte, doenças, pecados. Temos que lidar com isso. Há um caminho entre a justificação e a glorificação. A justificação acontece quando você crê em Cristo Jesus. Quando você confia nele e é salvo. Aí você foi justificado. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Aí é o passo inicial. E depois nós temos uma carreira até a glorificação. Então nós estamos aqui entre a justificação e a glorificação. Eu creio que todos vocês foram justificados em Cristo.
Eu creio que uma fé simples salva. Uma fé simples justifica. A justificação é o início da caminhada. Então eu creio que aí você já foi salvo. Porém, ainda não. Nós caminhamos com essa tensão. O já e o ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não herdamos um corpo glorioso. Já estamos com Cristo, mas ainda não vimos a sua face. Já estamos assentados com Ele em glória, mas ainda não nos encontramos. Isso é uma tensão na teologia e é uma tensão escatológica, o já e o ainda não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na verdade, aos Romanos, no versículo 17 do capítulo 8, ele diz, se somos filhos, olha para mim, ele já diz que somos filhos. Nós já somos filhos, mas grave uma coisa, você só vai tomar posse disso de uma forma palpável quando o seu corpo se tornar glorioso. Um corpo glorificado, incorruptível. Aí sim você será semelhante a Cristo por excelência. Plenamente igual a Ele, semelhante a Ele. Porém somos filhos, mas ainda não herdamos um corpo de filho. Estamos esperando por isso. Ele diz no versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem um tipo de sofrimento que nós vamos participar e já estamos participando. Eu não quero resumir a esse sofrimento a um sofrimento somente pelo Evangelho. Como o estudioso Douglas Moo diz, parece que o versículo 17 até aponta para isso. Mas o versículo 18 que nós leremos aqui é uma palavra que abrange todo tipo de sofrimento. A perda, a dor, a pressão que o mundo faz, a corrupção do corpo, os gemidos que nós temos, a expectativa que nós temos da glória do Senhor. O versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Todo tipo de sofrimento aqui. O crente ele vai sofrer pelo Evangelho, vai. Ele será perseguido, dependendo da região em que ele mora, dependendo da região em que a sua igreja está, ele será perseguido. Ele será encurralado por pensamentos contrários aos pensamentos da fé. Isso existe. Eu fiquei sabendo de um casal que foi morto essa semana, se eu não me engano, no Haiti, por pregar a palavra do Senhor. Esse é um sofrimento semelhante ao sofrimento de Cristo, que sofreu pela verdade. Mas lembrem-se, nós sofremos com essas coisas, mas também sofremos com um pecado que habita em nós. Nós somos filhos de Deus. Paulo deixou isso muito claro. Já somos filhos. Mesmo não tendo aparências de filhos. Ué, pastor, mas eu sou santo, eu tenho a aparência. Você está dizendo que nós não temos a aparência de filhos, então nós somos semelhantes ao mundo? Não, nós não somos semelhantes ao mundo, mas também não somos semelhantes a Cristo. Olha, nós estamos no caminho da glorificação, gravem isso. Fomos justificados, estamos sendo santificados, mas ainda não somos glorificados. Temos fraquezas. Essas fraquezas nos levam a chorar. Essas fraquezas nos trazem angústias. Nós lutamos contra pecados ainda que não queríamos mais lutar. Nós temos guerras contra o nosso próprio coração ainda. Então você não tem a aparência do filho ainda. Você não tem a aparência de um filho de Deus. Olha, que paradoxo é esse? Eu sou filho de Deus, mas não tenho a aparência de um filho de Deus, mas sou filho de Deus. Como a gente lida com isso? É um problema, porque nós temos anseios eternos, mas a gente continua caminhando no mundo caído. Nós temos anseios eternos, mas a gente ainda luta contra o pecado. Isso traz sofrimento. Nós temos anseios eternos, mas somos corruptíveis. Nós vemos as rugas aparecendo no rosto, nós vemos o corpo cansando, o vigor indo embora. Estamos envelhecendo a cada dia. Isso não se parece nada com príncipes.
E eu não me refiro a príncipes de palácios que tem por aí, filhos de sheiks, essas coisas. Nós somos príncipes do Senhor da glória. Mas não temos essa aparência ainda. Então, vamos passar por todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Nós vamos enfrentar. Quer ver uma coisa? Lágrimas não se harmonizam com filhos do Deus Altíssimo. E agora? Mas nós choramos ainda. Qual é a explicação? Nós não somos ainda o que seremos. Nós ainda estamos passando por um processo necessário. Então, Paulo agora é necessário confortar a igreja. Os sofrimentos atuais, os de agora, esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha isso. Eu penso que essa glória que em nós será revelada também tem a ver com a glória que o nosso corpo vai herdar. O nosso corpo não será como este aqui, que é, na verdade, ainda sujeito a dores e a sofrimento. A glória que será revelada em nós, na mudança do nosso corpo, isso é uma doutrina que precisa ser falada na igreja. Haverá uma mudança no corpo do cristão. Haverá uma mudança que faz com que o corpo do cristão se torne um corpo glorioso, glorificado. O que a gente passa agora não pode se comparar com o que está vindo. Grava isso porque é necessário você viver sabendo: eu sou o que sou, mas ainda não sou o que serei. Tenho as minhas lutas, tenho os meus defeitos, até mesmo na aparência que pode te desagradar. Sou o que sou, mas ainda não sou o que serei. Você será lindo, irmão. Você será linda, minha irmã. A doença pode ter te causado problemas, até mesmo físicos. Você é o que é, mas ainda não é o que será. Tem uma glória que será revelada, e isso é verdade. Nós um dia veremos. A gente ainda vai olhar para o nosso corpo e vai ver: meu Deus, que coisa gloriosa aconteceu de verdade. Eu até brinquei em um dos sermões passados aqui na igreja, a mudança do Pinóquio, do boneco de pau para o menino de verdade, que quando ele olha para ele mesmo, ele fala: eu sou um menino de verdade. O anseio do Pinóquio se realizou, mas foi pela fada. Esses nossos anseios também serão realizados. É possível a gente aprender tanto isso impactar tanto a nossa vida, que a gente pode viver, enfrentar as lutas e os sofrimentos e dizer: hoje eu enfrento os sofrimentos. Hoje eu ainda choro, mas amanhã, em breve, não haverá mais dor e sofrimento em meu corpo. Paulo continua no versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha, o impacto da queda foi um impacto tão grande que a natureza, ela aguarda algo. Ela aguarda com grande expectativa. Essa palavrinha aqui, para grande expectativa, é como alguém que está espiando alguma coisa. E para espiar, esse alguém precisa levantar o pescoço. Não tem? Quando você vai espiar algo em cima do muro, os fofoqueiros aí não tem nada a ver com fofocar. A criação é algo bom. Quando você está esperando algo bom, não é a fofoca. Você levanta o pescoço para ver: será que ele está chegando? Será que ele está vindo? Será que vai acontecer? A criação está levantando o pescoço, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pastor, mas nós estamos aqui. Olha os filhos de Deus, mundo, criação, olha a gente aqui. Não é isso que ela aguarda. Ela está aguardando pela glorificação do nosso corpo. Quando realmente os filhos de Deus serão incorruptíveis e gloriosos. Os filhos de Deus serão revelados. Versículo 20.
pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Olha isso. Alguns estudiosos dizem que a criação aqui refere-se a toda a criação, até mesmo aos espíritos, que eles aguardam isso. Eu já não concordo muito com essa ideia. Eu acho que a criação aqui é a criação subhumana, inanimada. Paulo personifica a criação de propósito aqui, para dizer que ela está ansiando pela glória. Um outro ponto importante aqui no versículo 19, no versículo 20, perdão, é que a criação foi submetida à inutilidade. Não pela própria vontade da criação, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Nós temos 3 opções aqui. Quem sujeitou a criação à inutilidade? Nós sabemos, olha como está a criação. A terra hoje dá ervas daninhas, as flores têm espinhos. Meu Deus, para mim é uma das coisas mais difíceis de compreender. Por que rosas têm espinhos? Parece que a criação está lá, você olha, que lindo! Quem não conhece vai meter a mão no arranjo de rosas e sairá sangue das mãos. Por que rosas têm espinhos? Por que existem ervas que são venenosas? Por que tem sapo venenoso? Por que o leão me ataca quando me vê? Ele deveria ficar quieto. Ele deveria passar como um gatinho se esfregando em mim. Mas por que ele me devora? Por que os temporais caem de uma forma tão intensa e alaga tudo? Por que existem estes tsunamis? Os terremotos que acontecem que faz com que as praias que são tão lindas destruam cidades inteiras e haja morte. Por que a criação está assim? E quem sujeitou a criação a esse estado? Temos 3 opções. Ou Adão, porque caiu. Quem sujeitou a natureza, a criação à inutilidade. Ou o diabo fez isso porque Adão deu uma legalidade a ele, então o diabo, ele subjuga a criação. Há estudioso que acredita que esse texto aqui pode estar falando até mesmo de espíritos malignos que dominam nos ares. Eles dominam nos ares e eles vão sujeitando a criação à inutilidade, eles vão esmagando a criação. E a terceira opção, primeira opção, qual é? Quem sujeitou a criação? A primeira, Adão. Pode ser ele, pela queda. A segunda, quem sujeitou? O diabo. Tomou o domínio. O diabo tomou as rédeas da criação e sujeitou ela à inutilidade. E qual é a terceira? O próprio Deus. Ou Adão, ou o diabo, ou Deus. Tem estudiosos brigando nessas 3 linhas. Principalmente na de Adão. O diabo, alguns já estão descartando. Porque o diabo não tem poder de sujeitar nada. Ele ganha pela tentação e não pela autoridade de sujeitar algo sobre ele. Ou sob ele. Ele não tem esse poder. Adão poderia ter por ser a imagem e semelhança de Deus e governador do Éden? Talvez. Mas eu estou na linha de outros grandes estudiosos que dizem, só um tem o poder de sujeitar a criação a alguma coisa. E esse é o Deus soberano. Ele sujeita toda a criação à inutilidade pelo que aconteceu. Só Deus tem o poder de sujeitar as coisas. Só Deus tem o poder de decretar as coisas. Então, a vontade de Deus por tudo que aconteceu pela queda, é óbvio que esse texto está falando da queda de Gênesis 3. Por causa da queda, por causa de tudo que aconteceu, Deus sujeita a criação. Nós vemos esse poder de Deus quando ele diz à serpente, pó comerás. Lembra disso? Porque você enganou a mulher, agora você vai comer pó. A serpente é o diabo, em Gênesis. Ele tem essa autoridade, só ele sujeita as coisas. Isso, de alguma forma, é bom para a gente. Está tudo debaixo do domínio do meu Pai. Entende? Ele sujeitou Eva a um determinado castigo e ele sujeitou Adão a outro determinado castigo. Repare que o movimento de Gênesis não é um movimento em que ele senta e fica querendo ouvir um ao outro, não. Ele chega e ele já começa a julgar. Adão, comerás do suor do seu trabalho.
A terra agora não dará o seu fruto assim, Adão. Eva, você terá filhos com dores. Serpente, comerás pó. Mas ele sujeita a criação e inutilidade no ambiente da esperança, grava isso. Não no ambiente da tirania. Ele não sujeita a criação no ambiente da tirania. Ele sujeita a criação no ambiente da esperança, porque já vem um proto-evangelho. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É a derrota do diabo, a derrota das trevas e, ao mesmo tempo, a redenção do mundo. A redenção do mundo virá pelo descendente da mulher. Ele já está dizendo lá em Gênesis, tudo será novo. Os homens voltarão. Haverá um caminho que vai unir os homens a Deus. O Éden está trancado, mas a mulher gerará um filho que abrirá as comportas dos céus para os homens. Não haverá um guardião, um querubim, guardando a entrada. Pelo sangue de Jesus, temos acesso direto a Deus. Então, ele sujeita a criação no ambiente da esperança. Deus está dizendo, eu não fui pego de surpresa. Está tudo dentro do meu plano. É por isso que a criação está almejando, está esperando o revelar dessa glória prometida há muito tempo. Ele sujeita a isso, diz o texto no versículo 20, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. É ou não é? A natureza está ou não está no estado de decadência, sim ou não? E para piorar, tem crente que anda de carro e está com o copo de Guaravita na rua. Me perdoe ser assim, sem vergonhice de crente, crente que não conhece escatologia, crente que não conhece a Bíblia. A natureza é de Deus, nós somos de Deus, nós somos os mordomos, os administradores. Crente que taca papel de bala na rua, que entope bueiro. Não é assim que a gente trata a criação. Nós somos daqueles que sorriem quando vem um passarinho. Vocês sabiam disso? Nós somos daqueles que se alegram quando vê rosas. Só não toca nelas. Pode ter espinhos, porque a natureza está em decadência. Nós somos daqueles que se alegram quando vê o mar. Mas tem medo da onda e não entra, porque o próprio mar te mata. Nós sofremos quando vemos lagoas e lagos belíssimos, inundados por lixos. Esgoto caindo na lagoa. As lagoas mais lindas do nosso estado estão em decadência também. Nós vemos o que está acontecendo. Nós olhamos para os céus e nos assustamos com os trovões, com os raios. A criação dá medo, mas está em decadência. Então a criação, ela anseia, a própria natureza criada será libertada da escravidão, ela está escravizada à decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha, baseado nesse texto aqui, eu creio que esse texto mais nos fala sobre o estado eterno do que de um milênio que está por vir. Porque no estado eterno está escrito que existem novos céus e uma nova terra. Se eu estiver certo aqui, terra não é plural, terras, não, uma nova terra. Eu entendo que o livro de Romanos, nesse capítulo em que nós estamos ouvindo hoje e pregando hoje, defende a ideia de que Deus não jogará a terra fora. Vocês pegaram isso? Defende a ideia de que o planeta Terra não vai explodir. Esse texto aqui parece nos dizer que o planeta será renovado. Deus não jogará a criação fora, porque não faz sentido a criação ansiar pelos seus habitantes glorificados, sendo que ela mesma será jogada fora. Ela será transformada, libertada da decadência, é o que o texto diz, não destruída. Porque eu sei que tem os crentes que acreditam que Deus vai pegar esse planeta, vai explodir ele e criar uma nova terra.
O novo aqui pode ser a mesma coisa com o que acontecerá conosco. Por exemplo, teremos um novo corpo, sim ou não? Mas Deus vai me jogar fora? Não. Isso aqui é uma semente. Dessa semente Ele vai fazer uma árvore. Mas sem me jogar fora, pela transformação do meu corpo, eu serei eu. Mas eu serei eu glorificado. A terra será a terra, mas será a terra libertada, transformada. Pastor, isso não é ideia de Testemunho de Jeová, não? Não, absolutamente não. Testemunho de Jeová cria um monte de heresia em relação a essas coisas. Mas isso é um pensamento puramente bíblico. Eu já defendi a ideia de que Deus ia jogar o céu fora, a terra fora, ia criar de novo. Não, não. Hoje eu entendo que Ele vai transformar o que Ele criou. Ele não vai jogar nada fora. Será renovada, transformada, como purificada pelo fogo. Assim como você também não será jogado fora. Você também não prestava. Mas Deus vai transformar o seu corpo. E nós já estamos no movimento de transformação. A santificação já é um movimento de transformação. Ou seja, olha, eu não sou o que serei, mas também não sou o que sou. É ou não é? Já houve movimentos de transformação dentro de mim. Eu já sou diferente. Até o meu corpo agora tem movimentos diferentes. Eu já não toco mais no que tocava. Eu já não vejo mais o que eu via. Então tem um movimento de santificação acontecendo. Até o cume do monte, que será a glorificação do corpo. A terra também será transformada e libertada da decadência. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Olha, o gemido da criação. Nós poderíamos dizer que há 3 gemidos nesse texto aqui. O primeiro é o gemido da criação. Sabemos que toda a criação criada geme até agora com dores de parto. É uma dor forte, aguda. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos também interiormente, gemidos de dores. Quando o texto bíblico fala que nós temos os primeiros frutos do Espírito, o que significa? Para resumir, os primeiros frutos do Espírito são o próprio Espírito. Como se fosse a primeira prestação da glorificação. Vocês não são o que serão, mas toma aqui a primeira parte. É o penhor e é a garantia de que vocês vão chegar lá. Entende? Olha, imagine que um príncipe me chama para jantar em seu palácio. Ou um rei me chama para jantar em seu palácio. E eu digo, quando? Ele fala, ano que vem, em janeiro, você visitará o meu palácio e jantará comigo. Eu digo, qual a garantia? E ele vai e coloca um selo real. E prega na porta da minha casa. A garantia que você estará e que minha caravana virá te buscar é o selo que eu coloquei em minha porta. Eu não estou no palácio do príncipe, mas o selo do palácio já está em minha casa. Perceberam isso? Os primeiros frutos é o penhor, é o selo do Espírito, e toda a atuação dele em nossas vidas já são as primeiras parcelas da glorificação. E isso aqui gera também um paradoxo em nós. Olha, o Espírito Santo está em mim. Eu já tenho o fruto da glorificação em mim. O que isso causa? Gemidos. Pastor, como assim? O Espírito em mim vai causar gemidos? Sim. Porque Ele colocou em mim um anseio pela glória. Se Ele coloca em mim um anseio pela glória e eu ainda estou aqui nessa natureza caída, o que eu faço? Eu vou gemer. Senhor, eu já sei mais ou menos como é. Eu tenho uma alegria de saber que eu estarei lá, mas eu ainda não estou. E aí esses gemidos começam dentro de mim. Gemidos por causa das minhas fraquezas. Falo, Senhor, eu sei que eu não terei mais fraquezas no futuro. E eu sei disso por causa do Espírito que está em mim. Eu tenho anseios pela eternidade por causa do Espírito que está em mim. Mas o que o Espírito colocou em mim é tão bom, que me faz chorar por eu não ter ainda. Aí quando eu vejo as fraquezas em mim, eu falo, que droga de corpo. Não deveria, o corpo é de Deus. Mas por que eu ainda estou com isso? Por que eu ainda enfrento essas lutas? Por que esses pecados ainda, pastor? Por que eu tenho que enfrentar? Isso me dói. A fraqueza do meu corpo, as doenças, as dores no joelho, sei lá.
Não é o que eu tenho que ser ainda. O Espírito já me colocou, ou na verdade já colocou dentro de mim, anseios poderosos, e quando eu olho para mim eu não vejo poder, eu vejo fraqueza. O Espírito em mim já testemunha que eu sou um filho de Deus, mas eu não tenho aparência de filho de Deus, pastor. Eu sei no meu íntimo que eu sou filho de Deus, mas eu não tenho as aparências. Eu ando na rua, não tem brilho, não tem glória. Eu não pareço ser um filho do Deus vivo, pastor. Não tem brilho em mim. O sol brilha mais do que eu, e eu sou filho da própria luz. Como pode? Já são os gemidos do povo de Deus. Eles gemem pelas dores e pelas fraquezas, porém eles têm a glória dentro de si. Isso faz parte. A raiva que dá pelas nossas fraquezas é normal, tá bom? Vocês choram ainda porque não são o que serão. Vocês gemem ainda porque não são o que serão. Mas qual é o consolo? Vocês não são o que serão, mas vocês serão. Vocês serão o que o Espírito está dizendo que serão. Vocês ainda andarão glorificados pela terra. Não que a terra vai glorificar vocês, vocês andarão glorificados pela terra. Na terra. Tem alguma deficiência no seu corpo? Não deixa isso se tornar a sua eternidade, tá? Porque isso vai passar. Isso não é a sua eternidade. Tem algum defeito na sua alma? Tem dores internas? Não faça disso a sua eternidade, vai passar. Você está gemendo agora, você não gemerá amanhã, isso vai acabar. Nós recebemos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, essa adoção, nós já somos adotados. Mas essa adoção aqui é justamente a aparência de um filho de Deus que nós não temos, que acontecerá no último dia. A redenção do nosso corpo pode substituir por glorificação. Versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? É óbvio, nós não vimos ainda, mas nós sabemos e esperamos, é por isso que isso é uma esperança. Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. A palavra aqui é para aqueles que esperam. Eles não vão parar, mas eles esperam debaixo de uma profunda pressão, tá? Eles estão aguardando e perseverando, mas debaixo de um fogo intenso. Essa paciência está em nós. Versículo 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, são 3 gemidos. O gemido da criação, aguardando a gente. A nossa glorificação. O nosso gemido pelas nossas fraquezas, nossas dores. Também que espera a nossa glorificação. E tem um terceiro gemido que é diferente desses 2. Porque o Espírito Santo não está em decadência. O Espírito Santo não está em dores e em sofrimentos como a gente. Mas ele geme. A criação está em decadência. Nós estamos em fraqueza. Lutando contra feiura, envelhecimento, doenças, pecados, dores. Gememos por isso. Porque queremos a glória. Mas o Espírito geme. E o Espírito não tem decadência. Por que ele geme? Ele geme em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele que não tem defeito está em nós gemendo por nós. Pois ele sabe da dureza da nossa caminhada. Ele sabe como é difícil. Ele sabe que sem ele nós não aguentaríamos aguardar pacientemente essas dores. Ele sabe que sem ele a gente afundaria. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas fraquezas. O Espírito Santo é o ser mais lindo, mais belo e poderoso que atua na igreja. Ele não fica de longe assistindo, ele geme em nós.
O Espírito nos ajuda, diz o texto. Irmãos, compreendam isso. Eu sou ajudado pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É muito lindo ver isso. Mas está muito distante Gênesis, né? Mas esse texto diz o seguinte: o Espírito nos ajuda. Desligue o celular, por favor. O Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar. Olha o que o texto diz. Não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alguns vão dizer que isso aqui são línguas estranhas. As línguas dos anjos, né? Os pentecostais, alguns defendem isso. Que esses gemidos inexprimíveis se dá pelo dom de línguas. Quando você fala em línguas, o Espírito está gemendo e orando em você. Só que o texto está dizendo, parece que o texto está abrangendo todos os crentes, e sabemos que até no meio pentecostal, eles acreditam que nem todos falam em línguas, que nem todos são batizados com o Espírito Santo segundo a teologia deles. O texto aqui abrange todos os cristãos. Esse gemido está em todos, logo não é a língua dos anjos. Esse gemido seria o quê? A minha oração, que às vezes o Espírito me toma para fazer uma oração diferente? Também não. São gemidos do próprio Espírito, diz o texto. São intercessões do próprio Espírito, diz o texto. Pode ser em nossos corações, mas são intercessões do Espírito. Porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos como orar. Pastor, eu sei como orar. Só me pedir para orar agora que eu oro. Não é disso que o texto está falando. Você sabe orar. Você sabe direitinho. Você ora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, ao Deus Pai. Você sabe fazer tudo. Mas parece que o texto está falando outra coisa aqui. Parece que o texto está dizendo, você não sabe a vontade de Deus em todos os momentos da sua oração. Você não sabe. Você ora, mas você não, será que é de Deus ou não é? O que eu estou orando é da vontade de Deus plenamente ou não é? Por que eu creio nisso? Por causa do versículo 27, que é o último versículo. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui é uma oração infalível. É uma oração infalível, sem ruga, sem pecado. É a oração que a gente precisa e não tem. E é uma oração que conhece plenamente a vontade do Pai. Imagine você orar conhecendo todos os desígnios do Senhor. A gente não sabe como fazer isso. Mas o Espírito sabe, e Ele faz de forma infalível. E Deus ouve de forma infalível o clamor do Espírito. Pastor, está difícil a oração, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se é assim que eu oro ou se não é assim. O Espírito sabe, e Ele está orando e tendo sucesso justamente onde você tem fracassado. Você não está sozinho na caminhada. O Pai sonda o Espírito sonda o Pai, e o Espírito está em nós, então Ele geme em nosso lugar. Com gemidos inexprimíveis. O Pai sabe que gemidos são esses. Eu quero encerrar o sermão da manhã. Eu sei que vocês têm fraquezas e dores. Eu sei que às vezes qual é a vontade de Deus? Não deixe o desespero bater. Porque o que você não sabe, o Espírito sabe. Ele está nos ajudando e nos ajudará até a glorificação. Nós somos amados demais e o Espírito está conosco para o que der e vier. Saia daqui mais encorajado. O Espírito está conosco, intercedendo por nós. Fique de pé, vamos orar e encerrar o culto da manhã. Senhor Deus, nos ajude em nossas fraquezas. Nós não somos ainda o que seremos. Mas nós precisamos da Tua graça. Mas agora nós já queremos Te agradecer por uma coisa. Mesmo tendo defeitos, mesmo vendo o nosso próprio corpo, Senhor, definhar, nós queremos Te agradecer por uma coisa.
em meio à dor e sofrimento, nós te agradecemos pelo Espírito Santo em nós, que nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Obrigado por isso. Isso vale muito para a gente. Não retire de nós o teu Espírito. Que Ele esteja conosco, fortalecendo a igreja, Pai, para sempre. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso dos gemidos do teu Espírito intercedendo pela minha vida, intercedendo pela vida dos meus irmãos, Pai. Os nossos gemidos são de dores. Nós fracassamos, Senhor. Nós caímos. Temos fraquezas, Senhor. E nós proclamamos agora, precisamos dos gemidos do teu Espírito. Que Ele ore o que a gente não ora. Que Ele venha orar e levar as nossas fraquezas de forma perfeita para o Senhor. É o que nós pedimos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos à bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso